Olá, vamos a mais uma videoaula da série Circuitos Elétricos. Vamos estudar o comportamento de um circuito RLC no domínio do tempo. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula, professor universitário, mestre em tecnologia, especialista em desenvolvimento de sistemas e engenheiro eletricista. Boa aula! Os elementos passivos R, L e C são definidos pelo modo como a corrente e a tensão estão relacionados para cada componente individual. O comportamento da corrente I de T dependerá da função que está sendo aplicada à entrada VI, podendo ser, por exemplo, um impulso unitário, um degrau, uma senoide, uma rampa ou uma exponencial. Após analisar um circuito que contém elementos passivos RLC, ele apresentará uma equação diferencial de primeira ou segunda ordem. Essa equação também poderá ser uma equação diferencial e integral. Uma alternativa à solução dessa equação diferencial é a determinação do circuito no domínio da frequência, que consiste em determinar a equação algébrica, fazer a solução dessa equação algébrica, ambas no domínio da frequência, e aplicar a transformada inversa, que obterá o mesmo resultado alcançado pela solução da equação diferencial ordinária tradicional. O caminho a ser seguido quando aplicamos a transformada de Laplace consiste em encontrar a equação algébrica pela transformada de Laplace, isolar o termo obtendo uma equação no domínio do S, no domínio da frequência. Essa equação deve ser trabalhada com frações parciais, Bhaskara, produtos notáveis, até que possamos aplicar a transformada inversa de Laplace e obter o resultado que é a solução da equação diferencial. Em destaque, em amarelo, temos dois pontos. O primeiro ponto consiste em encontrar uma equação no domínio da frequência. E o segundo destaque, que se encontra em amarelo, é onde nós vamos voltar a equação para o domínio do tempo. Em ambos os casos, precisamos trabalhar com as tabelas das transformadas de Laplace. Se a tensão V e a corrente I para um elemento individual estão relacionados por uma constante, então o elemento é um resistor e a constante de proporcionalidade é a sua resistência. Se a tensão é proporcional à derivada da corrente no tempo, então o elemento é um indutor e a sua indutância será a constante de proporcionalidade. Vamos entender de onde saiu essa equação. De forma experimental, temos que a indutância será igual à variação do fluxo magnético dividido pela variação da corrente. Logo, a variação do fluxo magnético será igual à indutância vezes a variação da corrente. Aplicando a lei de Faraday, temos que a variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo será igual à tensão aplicada nesse indutor. Logo, a variação do fluxo magnético será igual à tensão aplicada no indutor multiplicado pela variação do tempo. L vezes ΔI e VL vezes ΔT. Podemos igualar essas duas equações e encontrar a equação de VL, ou seja, VL é igual ao valor da indutância multiplicado pela variação da corrente no tempo. Considerando um intervalo de tempo muito pequeno, temos que VL será igual à indutância multiplicado pela derivada da corrente no tempo dt. Conhecendo-se a expressão da tensão no indutor, é possível determinar a expressão da corrente desse mesmo indutor. Isolamos DI, aplicamos a integral em cada termo, sabemos que a integral da derivada é a própria função. Portanto, I de L,
a corrente no indutor, será igual à integral da tensão no indutor multiplicado por 1 sobre L. Melhor dizendo, IL é igual a 1 sobre L, integral de 0 a t de VL. Mas o indutor é um elemento elétrico passivo que armazena energia na forma de campo magnético. Com isso, teremos um elemento especial, ou seja, o indutor ele armazena energia. Se ele armazena energia, temos que observar que teremos aqui uma corrente residual, ou seja, esse elemento terá uma condição inicial que deverá ser acrescida ao circuito. Esse elemento terá uma condição inicial para ser trabalhado. Uma outra forma de representar a corrente, ao invés de usar uma corrente inicial, podemos substituir a corrente inicial pelo fluxo magnético dividido por L. Podemos resumir tensão como derivada da corrente no tempo multiplicado pela indutância. A corrente do indutor, o inverso da indutância multiplicado pela integral da tensão no tempo mais uma corrente inicial. Ou o inverso da indutância multiplicando tudo pelo fluxo magnético mais a integral de VL no tempo dt. E aqui está a potência. Se a corrente no elemento é proporcional à derivada da tensão em relação ao tempo, então o elemento é um capacitor e sua capacitância é a constante de proporcionalidade. Vou explicar melhor de onde saiu essa fórmula. A corrente no capacitor ou a corrente no circuito é dada pela variação da carga no tempo. Vamos isolar a variação da carga. De forma experimental, temos que a capacitância vai ser igual à variação da carga sobre a variação da tensão. Também podemos isolar a variação da carga. Agora temos duas equações para representar a carga no capacitor. IC que multiplica ΔT e C que multiplica ΔV. Igualando as duas equações e isolando o termo da corrente, temos que a corrente no capacitor será igual à sua capacitância multiplicado pela variação da tensão no tempo. Considerando um intervalo de tempo muito pequeno, a corrente no capacitor será igual ao valor da capacitância multiplicado pela derivada da tensão no tempo. Agora, conhecendo-se a expressão da corrente no capacitor, é possível deduzir a expressão da tensão no capacitor. Isolamos dV/dt, que é o ponto que nós queremos. Como retirar a função V de C de dentro dessa derivada? Podemos integrar ambos os lados. Integramos ambos os lados, teremos que a tensão no capacitor será igual a 1 sobre C, que multiplica a integral da corrente no capacitor dt. O capacitor é um dispositivo elétrico passivo que armazena cargas elétricas em um campo elétrico. Então ele vai ter uma condição inicial, ou seja, ele vai ter uma tensão inicial que deve ser considerada no circuito, V0. Então a equação fica acrescida do termo mais V0, que é a condição inicial que se encontra esse capacitor. Como V0 podemos escrever essa equação de outra forma, que é em função da carga, pois a carga sobre a capacitância é igual à tensão que está nesse capacitor. Aqui podemos resumir as equações que serão aplicadas no capacitor, na análise de circuito com o capacitor. Segue um resumo dos elementos passivos das equações que devemos conhecer para fazer uma análise de um circuito RLC. Vamos a um exemplo.
Dado o circuito RLC, determine a expressão no domínio do tempo que representa essa equação. Primeira coisa, aplicar a segunda lei de Kirchhoff, ou seja, a lei das malhas. VR mais VL mais VC tem que ser igual à tensão da fonte. Vamos aplicar o comportamento elétrico conhecido para cada componente. VR, R vezes I, VL, L derivada da corrente, e a tensão no capacitor é 1 sobre C integral da corrente nesse capacitor, mais uma tensão inicial. Tudo isso tem que ser igual à tensão que está sendo aplicada. Substituindo os valores, quanto vale o R? Olhando para o circuito, 16 ohms. Quanto vale o L? 2 R's. E o capacitor? 0,02 farads. Podemos observar os elementos em cada circuito. Assim, nós temos uma equação diferencial e integral que pode ser desenvolvida. Vamos analisar um outro circuito. Esse circuito apresentará uma condição inicial. Veremos a seguir. Aplicando a lei de Kirchhoff, VR mais VL tem que ser igual a E. Colocando o comportamento em cada circuito, temos que R vezes I é igual a L, que multiplica derivada da corrente no tempo, que é igual a E. Quanto vale R? 5 ohms. Substitui o R aqui. Quanto vale o L? 2,5 milihenries. Substitui o R aqui. Tudo isso tem que ser igual a 50. Cadê o valor inicial? Ainda não foi usado, mas daqui a pouquinho ele vai aparecer. Aguarde um pouco. Vamos a mais um exemplo. Temos aqui um circuito RC. Fazemos a análise no domínio do tempo, aplicando a segunda lei de Kirchhoff, VR mais VC igual a E. Comportamento de VR, R vezes I. Comportamento do capacitor, A, 1 sobre C, integral de dt dt, mais Q0, que é a condição inicial. Tudo isso igual à tensão que está sendo aplicada. Quanto vale o R? 10 ohms. Coloca aqui 10 ohms. 1 sobre C, 50 microfarads. 50 vezes 10 a menos 6. Integral de dt dt, menos, por que menos aqui está mais? Eu tenho que obedecer à condição que foi determinada na carga inicial, conforme que está aqui no gráfico. Eu tenho um valor negativo, então ele entrou com o valor negativo. 2,5 vezes 10 a menos 3, ou seja, 2,5 milicoulombs, igual à tensão que está sendo aplicada de 100 volts. 100 volts. Essa equação pode ser desenvolvida e você encontrará a solução. Veremos isso mais a seguir. Ufa, acabamos. Finalizamos aqui o módulo que nos ensinou a montar uma equação no domínio do tempo, a montar a equação diferencial e integral que deverá ser desenvolvida para determinar a solução dessa equação. No próximo módulo veremos como nós vamos encontrar a solução dessa equação. Só para adiantar, vamos utilizar a transformada de Laplace para encontrar a solução dessa equação. Até o próximo módulo. Muito obrigado.